Você já se perguntou o que faria se descobrisse que sua vida inteira foi construída em cima de um segredo? Miguel, um jovem prestes a se casar, está vivendo exatamente isso. Em meio aos preparativos para o grande dia, ele se depara com uma revelação chocante. Seu pai biológico é um famoso político, Rafael, envolvido em escândalos de corrupção. Mas como essa descoberta vai mudar o destino de Miguel? E qual é a verdadeira história por trás de sua mãe adotiva, Alice, que o criou com tanto amor e sacrifício? Prepare-se para uma jornada de emoções, dramas e escolhas difíceis que vão prender sua atenção do começo ao fim. Vamos descobrir juntos como Miguel vai lidar com essa encruzilhada de verdades ocultas e decisões impactantes. Alice sempre foi uma mulher forte e determinada. Desde jovem, ela aprendeu a lidar com as adversidades da vida com coragem e resiliência. Hoje, trabalha como enfermeira em um hospital da cidade, onde é conhecida por sua dedicação e empatia com os pacientes. Alice criou seu filho adotivo, Miguel, sozinha, e fez tudo o que podia para proporcionar a ele uma vida estável e amorosa. Miguel, por sua vez, é um jovem cheio de sonhos e ambições. Prestes a se casar, ele está vivendo um momento de pura felicidade e expectativa. Formado em engenharia, Miguel trabalha em uma empresa de construção civil e é reconhecido pelo seu talento e ética de trabalho. Ele sempre acreditou que Alice fosse sua mãe biológica e a relação entre eles é baseada em um profundo amor e respeito mútuo. Do outro lado da história está Rafael, um homem que já foi um dos políticos mais influentes do país. Envolvido em diversos escândalos de corrupção, Rafael viu sua carreira e reputação desmoronarem diante dos olhos do público. Atualmente, ele vive uma vida de arrependimento e isolamento, tentando encontrar uma maneira de corrigir os erros do passado e reconquistar a honra perdida. Esses três personagens, com vidas tão distintas e complexas, estão prestes a se cruzar de maneira inesperada. O que Miguel não sabe é que seu passado está prestes a emergir de forma avassaladora, trazendo consigo segredos que vão testar a força dos laços familiares e a capacidade de perdão. E é nesse cenário de incertezas e revelações que nossa história começa. Com os preparativos para o casamento a todo vapor, Miguel decidiu organizar alguns documentos antigos guardados em uma caixa no fundo do armário. Entre fotos de infância e certificados escolares, ele encontrou um envelope envelhecido e amarelado pelo tempo, com seu nome escrito à mão na frente. A curiosidade o fez abrir o envelope imediatamente. Dentro, havia uma série de papéis que não faziam sentido à primeira vista. Certidões, contratos e uma carta manuscrita. Ao começar a ler, Miguel percebeu que a carta era de Alice. Suas mãos começaram a tremer enquanto os olhos corriam pelas palavras. A verdade é que eu não sou sua mãe biológica. Seu verdadeiro pai é Rafael, um político famoso e controverso. Eu trabalhava para ele e, quando descobri as coisas terríveis que ele fazia, denunciei-o. Tive que fugir com você para protegê-lo, pois temia pela nossa segurança. Miguel sentiu um turbilhão de emoções ao ler aquelas palavras. Confusão, raiva, tristeza, tudo se misturava dentro dele. Como Alice pôde esconder isso dele por tanto tempo? E por que ele tinha que descobrir dessa forma, tão abruptamente? A vida que ele conhecia estava virando de cabeça para baixo. As perguntas surgiam uma após a outra. Quem era Rafael realmente? Por que Alice teve que fugir? E como ele deveria lidar com essa nova realidade a poucos dias de seu casamento? Miguel sabia que precisava de respostas, e a única pessoa que podia fornecê-las era Alice. Ainda com a carta nas mãos, Miguel marchou até a sala onde Alice estava sentada, lendo um livro. Ele entrou rapidamente, a expressão séria e os olhos brilhando de frustração e incredulidade. Alice levantou os olhos, surpresa com a presença abrupta do filho. Eu encontrei isso, Miguel disse, levantando o envelope com a carta. É verdade. Tudo o que está escrito aqui. É verdade. Alice fechou o livro lentamente e suspirou profundamente. Ela sabia que esse dia chegaria, mas nunca imaginou que seria tão doloroso. Sim, Miguel. É verdade. Eu deveria ter contado antes, mas estava tentando protegê-lo. ¿Protegerme de quê? De quem? De Rafael. Miguel quase gritava, a voz carregada de emoções conflitantes. Por que você nunca me disse nada? Como você pôde mentir para mim todos esses anos? Alice olhou para baixo, as lágrimas começando a brotar em seus olhos.
Rafael era um homem poderoso e perigoso. Ele estava envolvido em corrupção, desviando milhões e arruinando vidas. Quando descobri, fiz o que achava certo, denunciei-o. Mas isso colocou nossas vidas em risco. Ele não queria que ninguém soubesse, e eu temia pelas nossas vidas. Miguel balançou a cabeça, tentando absorver tudo aquilo. Então, você fugiu, com um bebê. Comigo. Sim, Alice respondeu com a voz embargada. Fugi porque sabia que ele não pararia até nos encontrar. Precisábamos desaparecer para sobreviver. Eu te criei com todo o amor que pude, mas sabia que, um dia, você teria o direito de saber a verdade. A dor e a confusão no rosto de Miguel eram evidentes. É Rafael? Ele sabe onde estamos. Ele tentou nos encontrar. Alice respirou fundo. Ele tentou, sim. Nos primeiros anos, ele tentou muito. Mas eu consegui manter distância, sempre mudando de cidade, sempre um passo à frente. Até que ele parou de procurar. Eu pensei que estávamos seguros. Miguel sentou-se, as mãos nos cabelos, tentando processar a magnitude da revelação. E agora? O que eu faço com essa informação? Como eu encaro isso, sabendo que meu pai biológico é um criminoso? Alice colocou a mão no ombro de Miguel, os olhos cheios de compaixão e tristeza. Você precisa decidir por si mesmo, meu filho. Mas saiba que, independente de quem é seu pai biológico, eu sempre estarei aqui para você. Sempre fui e sempre serei sua mãe. Miguel ainda estava tentando processar tudo quando Alice começou a falar, sua voz carregada de memórias dolorosas. Eu conheci Rafael quando ele era apenas um jovem político promissor, Alice começou, os olhos distantes, revivendo o passado. Trabalhei como sua assistente pessoal, ajudando na organização de campanhas e eventos. No início, ele parecia um homem visionário, comprometido com mudanças positivas. Eu realmente acreditava nele. Alice fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas, à medida que o tempo passava, comecei a ver um lado diferente de Rafael. Ele se envolveu com pessoas poderosas e influentes que tinham interesses escusos. Eu o vi aceitar subornos, desviar verbas públicas e manipular contratos para beneficiar a si mesmo e seus aliados. Miguel ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. E você ficou quieta todo esse tempo? Eu tentei ignorar no começo, Alice admitiu. Queria acreditar que ele mudaria, que era apenas uma fase. Mas as coisas só pioraram. Ele se tornou mais arrogante e descuidado, acreditando que estava acima da lei. Eu sabia que precisava fazer algo. Alice olhou para Miguel, os olhos cheios de tristeza. Foi então que decidi denunciá-lo. Juntei todas as provas que consegui e entreguei às autoridades. Sabia que estava arriscando tudo, mas não podia mais viver com a consciência pesada. Não podia ser cúmplice dos crimes dele. Mas você tinha medo de Rafael, Miguel disse suavemente. Temia o que ele poderia fazer. Alice sentiu. Sim, Rafael tinha muito poder e muitas conexões. Quando ele descobriu que fui eu quem o denunciou, ficou furioso. Comecei a receber ameaças. Sabia que ele não hesitaria em fazer algo terrível para se vingar. Então, você fugiu, Miguel completou, começando a entender a profundidade do sacrifício de Alice. Exatamente, ela confirmou. Eu te peguei e deixei tudo para trás. Mudamos de cidade várias vezes, sempre um passo à frente dos homens de Rafael. Foram anos difíceis, mas eu faria tudo de novo para te proteger. Nunca quis que você carregasse esse peso, mas agora você sabe a verdade. Miguel sentiu um misto de admiração e tristeza pela mãe. Você arriscou tudo por mim. Agora, eu preciso entender o que fazer com isso. Como lidar com Rafael e como seguir em frente. Alice segurou a mão de Miguel, apertando-a com firmeza. Você não está sozinho, Miguel. Vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. E, independente do que decidir, eu estarei ao seu lado. Almohadilla, almohadilla, almohadilla o arrependimento de Rafael. Miguel ainda estava processando as revelações de Alice quando, alguns dias depois, um inesperado telefonema trouxe mais uma camada de complexidade à situação. Era Rafael, seu pai biológico. A voz do outro lado da linha era firme, mas carregava um tom de arrependimento. Miguel, sou eu,
Rafael, eu sei que isso é um choque, mas por favor, ouça o que tenho a dizer. Miguel segurou o telefone com força, seus sentimentos misturados entre raiva e curiosidade. O que você quer, Rafael? Eu quero consertar as coisas. Sei que errei, que cometi muitos crimes e machuquei muitas pessoas, incluindo sua mãe, Alice. Mas eu mudei, Miguel. Estou tentando fazer as pazes com meu passado e com vocês. Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. E por que eu deveria acreditar em você agora? Rafael fez uma pausa antes de responder. Porque, desde que fui exposto e perdi tudo, percebi a extensão dos meus erros. Passei anos refletindo sobre minhas ações e suas consequências. Eu me inscrevo em programas de reabilitação e tenho trabalhado com ONGs para reparar parte dos danos que causei. Sei que nada disso pode apagar o passado, mas estou disposto a tentar. E como pretende fazer isso? Miguel perguntou, ainda cético. Gostaria de me encontrar com você e Alice. Falar cara a cara. Contar toda a verdade e pedir perdão pessoalmente. Sei que não é fácil, mas acredito que todos merecemos uma chance de redenção. E você merece saber a verdade de minha boca. Miguel hesitou. Parte dele queria rejeitar Rafael e tudo o que ele representava, mas outra parte estava curiosa, desejando entender o homem por trás dos crimes e das mentiras. Eu vou pensar sobre isso, respondeu Miguel finalmente. Mas não prometo nada. Rafael aceitou a resposta com um tom de compreensão. Tudo o que peço é uma oportunidade. Estarei esperando. Quando a ligação terminou, Miguel sentou-se, sentindo o peso da decisão que tinha pela frente. Alice entrou na sala, percebendo a tensão no ar. Quem era no telefone? Miguel. Rafael, respondeu Miguel, ainda perdido em pensamentos. Ele diz que está arrependido e quer nos encontrar para pedir perdão. Alice sentiu um misto de emoções. Você acredita nele? Eu não sei, admitiu Miguel. Mas acho que devemos ouvir o que ele tem a dizer. Talvez, só talvez, ele realmente tenha mudado. Alice assentiu lentamente. Se você acha que é o certo a fazer, eu te apoiarei, Miguel. Vamos ouvir Rafael e ver o que ele tem a dizer. Mas com cautela. Precisamos proteger nosso coração. E assim, uma nova etapa na vida de Miguel e Alice estava prestes a começar, marcada pelo possível retorno de Rafael e a esperança de que, talvez, a redenção fosse possível. O dia do reencontro finalmente chegou. Miguel e Alice combinaram de encontrar Rafael em um café discreto no centro da cidade. O ambiente era tranquilo, mas a tensão no ar era palpável. Miguel sentia um misto de ansiedade e nervosismo, enquanto Alice mantinha uma expressão serena, embora seus olhos traíssem a preocupação interna. Quando entraram no café, avistaram Rafael sentado em uma mesa no canto, olhando para uma xícara de café, perdido em pensamentos. Ao ver Miguel e Alice se aproximando, ele levantou-se lentamente, a expressão no rosto uma mistura de esperança e medo. Miguel, Alice, Rafael disse com leve aceno, tentando manter a voz firme. Obrigado por virem. Miguel sentou-se em frente a Rafael, mantendo o olhar fixo no homem que, até pouco tempo, era apenas uma figura distante e desconhecida. Alice sentou-se ao lado de Miguel, em um gesto de apoio silencioso. Estamos aqui para ouvir, disse Miguel, direto e sem rodeios. Então, comece. Rafael respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Sei que é difícil acreditar, mas desde que perdi tudo, minha vida mudou completamente. Fui forçado a confrontar meus erros e as pessoas que machuquei. Perdi minha carreira, minha reputação e quase minha sanidade. Mas, acima de tudo, percebi que perdi a chance de conhecer meu filho. Miguel cruzou os braços, mantendo a expressão séria. Você nos colocou em perigo. Fez minha mãe fugir e viver com medo. Como espera que eu acredite que mudou? Eu entendo sua desconfiança, Rafael respondeu, a voz tremendo levemente. Mas estou aqui para pedir perdão, não apenas a você, mas também a Alice. Não posso mudar o passado, mas quero tentar construir um futuro diferente. Tenho trabalhado para reparar os danos que causei, colaborando com investigações e ajudando a recuperar parte do dinheiro desviado. Sei que nada disso pode apagar o que fiz, mas é um começo. Alice, que até então estava em silêncio,
finalmente falou. Rafael, durante anos, vivi com medo de que você nos encontrasse. Tudo o que fiz foi para proteger Miguel. Por que agora? Por que tentar se redimir depois de tanto tempo? Rafael olhou para Alice, os olhos cheios de remorso. Porque, depois de tudo, percebi que a única coisa verdadeira na minha vida foi você e Miguel. Eu errei, fui cego pela ambição e pelo poder. Mas agora, tudo o que quero é uma chance de fazer as pazes. Não espero que me aceitem de volta de imediato, mas quero tentar. Quero que Miguel tenha a oportunidade de conhecer seu pai, mesmo que seja imperfeito. Miguel respirou fundo, sentindo um turbilhão de emoções. Isso não vai ser fácil. Você não pode simplesmente entrar na minha vida e esperar que tudo seja perdoado. Mas, talvez, só talvez, eu possa te dar uma chance de provar que realmente mudou. Rafael assentiu, a expressão de alívio evidente em seu rosto. Obrigado, Miguel. Sei que será um caminho longo e difícil, mas estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança e respeito. Alice olhou para Rafael, ainda cautelosa, mas com uma leve esperança em seus olhos. Vamos ver como isso se desenrola. Por enquanto, vamos devagar. E assim, com muitas incertezas e emoções conflitantes, Miguel e Alice decidiram dar uma chance ao arrependido Rafael, iniciando um novo capítulo em suas vidas repletas de desafios e possibilidades de redenção. Após o reencontro com Rafael, a vida de Miguel e Alice estava repleta de novas tensões e incertezas. Miguel decidiu aprofundar a investigação sobre o passado de Alice para entender melhor a complexa relação dela com seu pai biológico. O desejo de descobrir mais era alimentado pelo desejo de compreender completamente a situação e ver se havia algo que pudesse ter sido omitido. Miguel começou a revisar arquivos e documentos antigos, incluindo os registros da época em que Alice trabalhou para Rafael. Ele descobriu uma série de documentos que mencionavam uma conexão pessoal mais próxima entre Alice e Rafael do que a inicialmente revelada. Ao aprofundar ainda mais a investigação, Miguel encontrou uma antiga reportagem de jornal que descrevia uma relação íntima e tumultuada entre Alice e Rafael. A reportagem detalhava como Alice, antes de ser assistente pessoal de Rafael, havia sido uma jovem ambiciosa, apaixonada e desiludida. Ela foi inicialmente contratada como uma jovem e promissora funcionária em um dos projetos de Rafael. Durante esse tempo, os dois desenvolveram um relacionamento amoroso que rapidamente se tornou problemático. O relacionamento entre Alice e Rafael não foi apenas romântico, mas também repleto de manipulações e conflitos. Alice, na época, se viu envolvida em um jogo de poder que a deixou vulnerável. Rafael a usou como uma peça em seu esquema de corrupção, prometendo-lhe uma vida de luxo e status em troca de sua lealdade. Conforme o relacionamento se aprofundava, Alice foi forçada a participar e, eventualmente, testemunhar os crimes de corrupção que Rafael estava cometendo. Essa revelação sobre o relacionamento tumultuado fez com que Miguel olhasse para sua mãe sob uma nova perspectiva. Ele percebeu que Alice não era apenas uma vítima passiva, mas alguém que teve seu próprio papel complexo e difícil na história. Ela havia sido enganada e manipulada por Rafael, que usou o relacionamento para suas próprias agendas nefastas. Para confirmar essas descobertas, Miguel buscou o testemunho de antigos colegas de trabalho de Alice e Rafael. Através de entrevistas e pesquisas, ficou claro que Alice havia estado profundamente envolvida nos bastidores dos crimes de Rafael, não como cúmplice, mas como alguém que estava presa em uma situação desesperadora, tentando encontrar uma forma de escapar e proteger a si mesma e a Miguel. A revelação mais chocante foi um documento confidencial encontrado entre os papéis antigos de Rafael, que mencionava que Alice havia feito um acordo com ele para não denunciar suas atividades ilegais em troca de segurança pessoal e financeira. Esse acordo nunca foi oficialmente registrado, mas as evidências sugeriam que havia um entendimento tácito entre eles. Miguel, ao descobrir essas informações, sentiu-se dividido entre o desejo de proteger sua mãe e a necessidade de confrontar a verdade. Ele precisava de uma explicação clara de Alice sobre esses novos detalhes. A revelação não apenas complicava ainda mais a situação, mas também desafiava a confiança que Miguel tinha em Alice. Quando Miguel confrontou Alice com esses novos dados, ela enfrentou um turbilhão de emoções. A confissão foi difícil, mas necessária para a compreensão completa da verdade.
Ela explicou que, na época, estava desesperada para proteger a si mesma e a Miguel e, por isso, tomou decisões difíceis e moralmente complexas. Eu sabia que o relacionamento com Rafael era perigoso e errado, Alice admitiu, os olhos cheios de lágrimas. Mas eu estava presa em um labirinto de manipulações e mentiras. Tentei me afastar e fazer o que era certo quando descobri a corrupção, mas estava com medo de Rafael e de como ele poderia usar minhas fraquezas contra nós. Miguel ouviu, agora compreendendo que a situação era mais complicada do que parecia. A confiança de Miguel foi abalada, mas ele também viu a luta interna e o desespero de Alice. Ela havia feito o melhor que pôde com as opções disponíveis. Embora suas escolhas não fossem perfeitas, sua intenção sempre foi proteger Miguel. A descoberta desses segredos revelou a complexidade do passado de Alice e a profundidade da corrupção e manipulação que Rafael havia causado. Com essas informações, Miguel e Alice estavam agora em um ponto crucial de decisão sobre como seguir em frente, lidando com a verdade complicada e suas implicações para o futuro de todos eles. Com a verdade sobre o passado de Alice agora completamente revelada, Miguel se viu em uma encruzilhada emocionalmente devastadora. O peso das revelações e os conflitos internos o forçaram a enfrentar um dilema que parecia quase insuperável: apoiar a mãe que o criou com amor e dedicação ou dar uma chance ao pai biológico que agora busca redenção. Miguel passava as noites em claro, debatendo a questão enquanto revisava todos os aspectos da situação. Sua mente estava um turbilhão de sentimentos conflitantes. Por um lado, ele sentia uma lealdade profunda por Alice, a mulher que o criou e sacrificou tanto por ele. Por outro lado, havia Rafael, um homem que, apesar dos erros passados, parecia genuinamente arrependido e disposto a fazer as pazes. A decisão era particularmente difícil porque Miguel sentia que apoiar Rafael significaria trair a confiança e a segurança que sempre encontrou em Alice. Ele pensava em todas as noites de preocupação e medo que Alice passou para mantê-lo seguro, e a ideia de que ela pudesse ter se envolvido com Rafael de maneira tão complicada mexia com suas emoções de formas que ele ainda estava tentando compreender. Miguel conversou com Alice sobre seus sentimentos. Ela percebeu o quanto ele estava lutando e procurou confortá-lo, mesmo sabendo que sua presença poderia aumentar o conflito interior do filho. Eu entendo que você esteja dividido, Miguel, Alice disse com voz suave. Eu fiz escolhas que não foram perfeitas, e agora você está enfrentando o impacto dessas escolhas. Mas, por favor, saiba que minha única intenção sempre foi proteger você. Se precisar seguir seu coração e dar uma chance ao seu pai, eu vou respeitar sua decisão, mesmo que isso me doa. Enquanto isso, Rafael tentou se aproximar mais, oferecendo ajuda financeira para projetos de caridade e se envolvendo em atividades comunitárias como um gesto de boa-fé. Ele continuava a enviar mensagens e cartas para Miguel, expressando seu desejo de construir um relacionamento, mas sempre de maneira respeitosa e sem pressionar. Miguel teve algumas conversas difíceis com amigos próximos e mentores, buscando conselhos e tentando obter uma perspectiva externa. Muitos o encorajaram a considerar a possibilidade de dar uma chance a Rafael, destacando que as pessoas podem mudar e que o perdão poderia ser uma forma de crescer. No entanto, cada vez que Miguel se encontrava com Rafael, sentia um misto de esperança e desconfiança. Rafael parecia genuíno em seu arrependimento, mas Miguel não conseguia ignorar a dor que sentia ao saber do impacto devastador que a corrupção e os segredos tinham sobre a vida de sua mãe e sobre sua própria infância. Finalmente, Miguel decidiu confrontar Rafael mais uma vez, buscando uma conversa franca sobre o que significava para ele ter uma chance de redenção. Eu estou tentando entender se você realmente mudou, Rafael, Miguel disse com sinceridade. Mas é difícil para mim superar o fato de que você causou tanto sofrimento para minha mãe e para mim. Como posso confiar que isso é verdadeiro? Rafael olhou para Miguel com uma expressão de profunda tristeza e entendimento. Eu compreendo suas dúvidas. Tudo o que posso fazer é mostrar, com ações e tempo, que estou verdadeiramente arrependido. Não espero que você me perdoe de imediato, mas quero provar que estou comprometido em fazer o bem e em tentar reparar o que posso. Miguel ainda estava dividido. Ele sabia que precisava de tempo para processar tudo o que havia aprendido e sentir o que era certo para ele. O dilema estava longe de ser resolvido, e a decisão final sobre apoiar a mãe ou o pai continuaria a ser uma batalha interna enquanto ele tentava encontrar uma maneira de equilibrar o amor, o perdão e a justiça.
Enquanto Miguel lutava com seu dilema interno, Alice encontrava-se sozinha em um momento de reflexão profunda. Sentada em seu jardim, cercada pelas árvores que lhe ofereceram consolo durante anos, ela tentava processar o impacto das revelações recentes e o peso das decisões que tomou em seu passado. Alice se lembrava dos dias em que trabalhava para Rafael, de como seu mundo estava cheio de esperanças e sonhos. Ela havia sido uma jovem idealista, acreditando que poderia fazer a diferença ao lado de um homem que parecia ter um futuro promissor. Com o passar do tempo, a realidade se revelou cruel e traiçoeira. As promessas de Rafael se desfez em corrupção e traição, e Alice se viu forçada a tomar decisões que moldariam não apenas sua vida, mas a de seu filho. Ela pensava em como, quando decidiu denunciar Rafael, sabia que estava colocando sua própria vida em risco, mas também acreditava estar fazendo a coisa certa. No entanto, a fuga constante e o medo constante haviam criado uma vida de incertezas para Miguel, que agora se encontrava no meio de um conflito doloroso. Eu sempre quis o melhor para você, Miguel, Alice murmurou para si mesma, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas talvez eu não tenha considerado completamente o impacto das minhas escolhas em sua vida. Não apenas o sofrimento que passamos, mas também a carga emocional que agora você carrega. Alice se lembrava das noites em claro, das decisões difíceis e dos momentos em que sentiu que estava falhando. A ideia de ter que esconder a verdade de Miguel, para protegê-lo, parecia ter sido uma escolha de necessidade, mas agora, com a verdade exposta, ela compreendia como essas escolhas complicadas afetaram seu filho. Enquanto refletia, Alice se perguntava se, ao ter escolhido fugir e proteger Miguel da verdade, ela havia feito melhor para ele ou se, de alguma forma, havia contribuído para o tormento que ele agora enfrentava. O fato de que Rafael estava tentando se redimir adicionava uma nova camada de complexidade à situação, e Alice se perguntava se havia alguma forma de encontrar uma resolução que trouxesse paz para todos os envolvidos. Ela sabia que Miguel estava dividido entre apoiar a mãe que sempre esteve ao seu lado e considerar a chance de uma reconciliação com Rafael. Alice se sentia responsável por isso, sentindo o peso das consequências de suas ações passadas. Alice também refletia sobre a dor e o arrependimento de Rafael. Ela lembrava do homem que uma vez amou e do quão profundamente ele caiu. A ideia de que ele poderia, de fato, estar buscando redenção a fez questionar se era possível encontrar algum tipo de equilíbrio entre o perdão e a justiça. Eu sempre desejei que o passado não tivesse acontecido assim, pensou Alice, olhando para o céu, tentando encontrar alguma clareza. Mas agora, tudo o que posso fazer é apoiar Miguel em sua decisão e esperar que, de alguma forma, possamos encontrar um caminho que permita a todos nós curar e seguir em frente. Alice compreendeu que, independentemente das suas próprias dúvidas e arrependimentos, a verdadeira questão agora era como encontrar a paz e a reconciliação para Miguel e para si mesma. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas esperava que, com o tempo, pudesse ajudar Miguel a encontrar a solução que oferecesse a ele a paz que ele tanto desejava. Com o dilema não resolvido, Miguel se viu preso em um turbilhão emocional. Ele queria tomar uma decisão que fosse justa e verdadeira, mas a complexidade da situação o deixava confuso. A cada dia, ele lutava com emoções conflitantes e sentia o peso de suas escolhas sobre seus ombros. Miguel decidiu buscar conselhos de pessoas próximas, na esperança de encontrar alguma clareza. Primeiro, procurou um amigo de longa data, Daniel, alguém que sempre conhecera Miguel desde a infância. Daniel era um ouvinte atento e ofereceu uma perspectiva equilibrada. Você conhece sua mãe melhor do que ninguém, Daniel disse, olhando para Miguel com um olhar de preocupação. Ela sempre fez o melhor que pôde para te proteger. Mas, agora, Rafael está buscando redenção, e a pergunta é: você consegue acreditar na mudança dele? O que é mais importante para você? A lealdade à sua mãe ou a chance de um relacionamento com seu pai biológico? Miguel ponderou sobre isso, sentindo-se dividido. Ele sabia que Daniel estava certo ao apontar a importância de avaliar a sinceridade do arrependimento de Rafael. Mas a dor que sentia ao pensar em decepcionar Alice o incomodava profundamente. Além de Daniel, Miguel também decidiu conversar com sua tia Clara, uma figura maternal em sua vida, conhecida por sua sabedoria e perspectiva imparcial. Clara ouviu com atenção, sem interromper, enquanto Miguel desabafava sobre suas preocupações e sentimentos.
Você está em uma situação muito difícil, Clara disse com um tom gentil. Acho que o mais importante é reconhecer suas próprias emoções e o que elas significam para você. Às vezes, o que é certo não é o mesmo que o que é fácil. Lembre-se de que você tem o direito de se proteger e de tomar o tempo que precisar para tomar uma decisão que esteja alinhada com seus próprios valores e sentimentos. Clara também falou sobre a importância de se ouvir e de se permitir sentir todas as emoções sem se pressionar para resolver tudo imediatamente. A decisão que você tomar deve vir do coração e não apenas da razão. Seja gentil consigo mesmo durante esse processo. Miguel também decidiu buscar a opinião de um mentor de longa data, o professor Ricardo, que havia acompanhado sua trajetória acadêmica e pessoal. Ricardo incentivou a explorar suas próprias emoções mais profundas e a entender o que realmente o motivava. Você está lidando com uma situação em que cada escolha tem peso, Ricardo afirmou. Eu sugiro que você se dê a oportunidade de refletir sobre o que você realmente valoriza em suas relações e o que espera para o futuro. Às vezes, é útil escrever sobre suas emoções e pensamentos para ajudar a clarear sua mente. Miguel começou a escrever em um diário, registrando seus pensamentos e sentimentos em relação a Alice e Rafael. Ele anotava seus medos, esperanças e preocupações, buscando entender melhor suas próprias emoções. O processo de escrever lhe proporcionou algum alívio, permitindo-lhe ver seus sentimentos de uma maneira mais clara e objetiva. Enquanto processava todas as informações e conselhos que recebeu, Miguel continuava a se sentir dividido, mas agora tinha uma visão mais abrangente de suas opções. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de reconciliar seu amor e lealdade a Alice com a possibilidade de permitir a Rafael uma chance de reconciliação e crescimento. A luta interna de Miguel continuava, mas ele estava começando a aceitar que, para encontrar uma solução, precisava equilibrar a razão com a emoção e tomar uma decisão que, acima de tudo, refletisse seu verdadeiro eu e suas crenças pessoais sobre perdão, justiça e família. Enquanto Miguel lutava para tomar uma decisão, uma nova reviravolta surgiu quando um jornalista investigativo entrou em cena. O repórter, conhecido por sua habilidade em revelar verdades ocultas, começou a explorar o escândalo de corrupção de Rafael com mais profundidade. O objetivo era desenterrar novos detalhes e esclarecer aspectos não revelados anteriormente. O jornalista, chamado Eduardo Lima, teve acesso a uma série de documentos confidenciais e gravações que até então estavam fora do alcance público. O trabalho de Eduardo revelou novas camadas sobre o envolvimento de Alice no escândalo e os verdadeiros contornos da relação dela com Rafael. Eduardo descobriu que, além da corrupção financeira que Rafael havia conduzido, havia uma rede complexa de manipulação e coação. Alice, antes de se tornar assistente de Rafael, era uma estudante de direito promissora, apaixonada por justiça e ética. Ela foi recrutada por Rafael com promessas de oportunidades e crescimento profissional. No entanto, o que parecia ser uma chance de carreira se transformou em uma prisão de manipulações. Os documentos revelavam que Rafael não apenas envolveu Alice em seus esquemas de corrupção, mas também usou sua influência para intimidá-la e forçá-la a colaborar. Em várias ocasiões, Alice foi ameaçada de perda de emprego e até mesmo de exposição pública se não permanecesse ao lado de Rafael e não omitisse informações cruciais. Uma gravação em áudio, que Eduardo conseguiu obter de uma fonte anônima, capturava uma conversa entre Rafael e Alice onde ele explicitamente ameaçava sua segurança e a de Miguel caso ela decidisse denunciar suas atividades. Você sabe o que está em jogo, Alice, Rafael dizia na gravação. Se você fizer qualquer movimento, não apenas você, mas seu filho também sofrerá. Essas revelações mostraram que Alice estava presa em uma situação extremamente complicada e que suas ações não foram simplesmente escolhas pessoais, mas atos de sobrevivência sob pressão intensa. Ela havia tentado denunciar Rafael, mas foi forçada a recuar devido às ameaças. Eduardo também descobriu que a fuga de Alice não foi apenas uma tentativa de escapar da perseguição de Rafael, mas também um esforço desesperado para proteger Miguel de um destino incerto e possivelmente perigoso. Alice havia feito o melhor que podia para manter Miguel fora do alcance de Rafael e das consequências de suas ações. Quando essas novas informações foram divulgadas, elas causaram um frenesi na mídia e geraram uma série de debates públicos sobre a verdadeira extensão da corrupção de Rafael e as circunstâncias enfrentadas por Alice. Para Miguel,
As revelações trouxeram uma nova perspectiva sobre o passado de sua mãe e a situação em que se encontrava. Miguel se viu novamente confrontado com uma enxurrada de emoções e perguntas não respondidas. As novas informações ajudaram a esclarecer o papel de Alice e a extensão das manipulações de Rafael, mas também trouxeram à tona a complexidade da situação. Ele percebeu que, além das ações de sua mãe e de Rafael, havia uma rede de injustiças e pressões que moldaram seus destinos de formas que ele nunca havia imaginado. A verdade sobre o escândalo e a relação entre Alice e Rafael ajudou a iluminar os detalhes obscuros que haviam sido escondidos por tanto tempo, mas também deixou Miguel com um sentimento profundo de confusão e empatia. Ele agora estava mais consciente do peso das escolhas feitas por sua mãe e das intenções de Rafael, enquanto tentava reconciliar essa nova compreensão com suas próprias emoções e decisões futuras. Com todas as novas informações e revelações sobre o passado de Alice e Rafael agora conhecidas, Miguel estava finalmente pronto para tomar uma decisão sobre seu futuro. A escolha que ele tinha pela frente era difícil e carregada de implicações profundas, tanto para ele quanto para aqueles ao seu redor. Miguel passou dias imerso em reflexões e discussões, revendo todos os aspectos da situação. Ele refletiu sobre o impacto das ações de Rafael, o sofrimento de Alice, e o próprio papel que deveria desempenhar na reconciliação de sua história familiar. A primeira coisa que Miguel fez foi conversar novamente com Alice. Ele queria garantir que sua decisão fosse tomada com a compreensão completa dos sentimentos e desejos dela. Durante a conversa, Miguel expressou sua gratidão por todo o apoio e amor que Alice lhe deu ao longo dos anos, reconhecendo o quanto ela havia sofrido e lutado para protegê-lo. "Mãe, eu sei o quanto você lutou e o quanto sacrificou por mim", Miguel começou, com um tom grave e emocional. "Eu entendo agora a profundidade da sua situação e o quão difícil foi para você fazer o que fez. Eu sou grato por tudo que você fez para me proteger." Alice, emocionada, agradeceu a Miguel por sua compreensão e apoio. "Eu sempre fiz o melhor que pude, e o que mais desejo agora é que você encontre paz e faça a escolha que esteja mais alinhada com seu coração." Miguel também procurou Rafael, tentando entender melhor suas intenções e o quanto ele estava disposto a mudar. Rafael continuou a mostrar arrependimento e a se engajar em ações de boa-fé, mas Miguel sabia que a verdadeira mudança requer tempo e consistência. "Eu estou tentando compreender se a mudança que você busca é genuína ou apenas uma tentativa de reparar os danos que causou", Miguel disse a Rafael. "O que você está disposto a fazer para realmente provar que está comprometido em corrigir seus erros?" Rafael respondeu com sinceridade, prometendo trabalhar de forma transparente e contínua para restaurar a confiança perdida. Ele se comprometeu a colaborar com organizações de caridade e a usar sua experiência para educar outros sobre os perigos da corrupção e da manipulação. Depois de considerar todas as opções, Miguel também revisitou suas próprias esperanças e sonhos. Ele pensou em seu futuro, tanto pessoal quanto profissional, e em como cada decisão afetaria não apenas sua vida, mas também a de Alice e Rafael. Miguel decidiu que a escolha mais autêntica seria buscar um caminho que equilibrasse o perdão e a justiça. Ele optou por dar uma chance a Rafael, acreditando na possibilidade de redenção, mas com condições e expectativas claras. Rafael teria que demonstrar mudanças consistentes e um verdadeiro compromisso com a responsabilidade e o arrependimento. Ao mesmo tempo, Miguel se comprometeu a continuar ao lado de Alice, honrando o amor e a dedicação que ela sempre lhe ofereceu. Ele entendeu que apoiar Rafael não significava trair Alice, mas sim buscar um equilíbrio que permitisse a todos encontrar um caminho para a cura e a reconciliação. "Eu escolho seguir em frente com o coração aberto, mas também com uma mente crítica", Miguel declarou a Alice e a Rafael. "Vou dar uma chance ao que Rafael está tentando construir, mas isso vem com a expectativa de que ele prove, através de suas ações, que merece essa chance. E, acima de tudo, vou continuar a apoiar e amar minha mãe, porque ela sempre foi minha fonte de força e amor." A decisão de Miguel trouxe um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que a estrada à frente não seria fácil e que a reconciliação levaria tempo e esforço, mas sentia que havia encontrado um caminho que respeitava tanto a verdade de seu passado quanto suas esperanças para o futuro. Miguel estava pronto para enfrentar o desafio de construir um novo relacionamento com Rafael, enquanto continuava a valorizar e proteger o vínculo inabalável que tinha com Alice.
A escolha foi feita, e agora, o próximo passo seria enfrentar as consequências e trabalhar para transformar a dor e a complexidade do passado em oportunidades para um futuro mais harmonioso. Com a decisão de Miguel tomada, era hora de enfrentar as consequências e trabalhar em direção à reconciliação. A decisão de Miguel trouxe um novo começo, mas também uma série de desafios que ele e os outros precisariam enfrentar para encontrar paz e equilíbrio. Miguel, Alice e Rafael se encontraram em um ambiente neutro, longe das pressões externas e do escrutínio da mídia. Era um local simples, mas simbólico, representando um espaço seguro para comunicação aberta e honesta. Ali, eles se reuniram para começar o processo de cura e reconstrução de suas relações. Miguel começou o encontro expressando sua gratidão por ter a oportunidade de falar com ambos de forma aberta. Eu sei que o caminho à frente será desafiador, mas é importante para mim que enfrentemos isso juntos, ele disse. Eu quero começar esta nova fase com honestidade e um compromisso real de todos nós para trabalhar em direção à reconciliação. Alice, emocionada, reafirmou seu apoio à decisão de Miguel e expressou seu desejo de que a família pudesse encontrar um novo equilíbrio. Eu estou disposta a fazer o que for preciso para apoiar Miguel e para construir um relacionamento mais saudável com Rafael, ela declarou. Meu maior desejo é que possamos encontrar um caminho para a paz e que Miguel possa seguir em frente sem carregar o peso do passado. Rafael, com uma postura de humildade e arrependimento genuíno, pediu desculpas sinceras a Alice e Miguel. Eu entendo que minhas ações causaram muito sofrimento e que a confiança precisa ser reconstruída lentamente. Estou comprometido a fazer a minha parte para corrigir meus erros e provar que sou digno de uma nova chance. Rafael também tomou medidas concretas para demonstrar seu compromisso com a mudança. Ele se envolveu ativamente em projetos de transparência e combate à corrupção, colaborando com organizações que promovem a ética e a integridade. Rafael começou a trabalhar com grupos de apoio e a compartilhar sua história como um alerta sobre os perigos da corrupção. A jornada para a reconciliação foi marcada por momentos de tensão e dificuldade, mas também por gestos de boa vontade e esforços sinceros. Miguel, Alice e Rafael enfrentaram juntos o processo de reconstrução, trabalhando para superar desconfianças e construir um novo relacionamento baseado em uma comunicação mais aberta e na compreensão mútua. Com o tempo, a relação entre Miguel e Rafael começou a melhorar. Eles começaram a passar mais tempo juntos, tentando conhecer um ao outro sem as pressões e expectativas do passado. Miguel estava disposto a dar uma chance a Rafael, mas sempre com a consciência de que a reconstrução da confiança era um processo gradual. Alice e Rafael também começaram a encontrar um terreno comum, aprendendo a interagir de forma civilizada e respeitosa. Embora o relacionamento deles não voltasse ao que era antes, havia um esforço genuíno de ambos para trabalhar em um novo tipo de entendimento. À medida que os meses passavam, o trio começou a encontrar um equilíbrio mais estável. Miguel estava aliviado por ter encontrado uma maneira de honrar tanto o amor de sua mãe quanto a oportunidade de construir um relacionamento com seu pai biológico. Ele percebeu que, ao enfrentar o passado de forma corajosa e buscar a reconciliação, estava abrindo caminho para um futuro mais esperançoso e livre de cargas emocionais. O processo de reconciliação não foi isento de dificuldades, mas trouxe uma sensação de paz para Miguel, Alice e Rafael. Eles aprenderam que, mesmo em meio ao caos e ao conflito, havia a possibilidade de encontrar um novo começo e de seguir em frente com um sentimento de propósito renovado. A jornada de Miguel, Alice e Rafael nos lembra que, por mais complexos e dolorosos que sejam os nossos passados, sempre há espaço para mudança e para reconciliação. Enfrentar a verdade e lidar com os erros cometidos é um caminho difícil, mas é através dessas experiências que encontramos a verdadeira força e a capacidade de crescer. Cada um de nós, em algum momento, enfrenta escolhas que moldam nosso futuro e revelam o nosso verdadeiro caráter. A história deles nos ensina que, apesar das adversidades, a coragem de buscar a verdade e o esforço para perdoar podem nos levar a um novo começo, mais autêntico e mais esperançoso. Se você se inspirou com essa história e deseja explorar mais narrativas fascinantes e reflexivas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Temos muitos outros vídeos que exploram temas profundos e emocionantes, e adoramos compartilhar histórias que provocam reflexão e entendimento. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos.
Obrigado por assistir e até a próxima!